Paz e graça, meus irmãos, nós estamos dando início ao nosso culto noturno pela misericórdia do Senhor e queria começar lendo alguns versículos de Isaías 40, verso 29, que diz o seguinte: faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é o Deus que nós vamos cultuar essa noite, meus irmãos. Nós vamos glorificar esse Senhor maravilhoso que nos renova todas as vezes que chegamos à sua presença. E esse é o nosso desejo, é a nossa oração, que durante todo esse culto, todo esse serviço que será prestado aqui essa noite, Deus revigore você. Deus alimente a sua alma, Deus abençoe o seu coração e, sobretudo, que você se entregue ao nosso Deus dentro de uma adoração verdadeira, conectando a sua mente, as suas afeições com o Deus vivo e todo-poderoso. Vamos fazer uma oração nesse momento e vamos suplicar pela presença manifesta do nosso Deus entre nós. Nós oramos, Senhor, a Ti essa noite em o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, na certeza de que Ele abriu o véu do Santo dos Santos por meio do seu sacrifício. E por causa do fato que o Espírito Santo aplicou esse sacrifício santo ao nosso coração, nós hoje podemos chegar à Tua presença e fazer orações a Ti. Nós não precisamos mais oferecer animais, já que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, carregou o preço das nossas transgressões. E nós chegamos à Tua presença, Senhor, com espírito de louvor. Nós chegamos na Tua presença com contrição. Nós reconhecemos a Tua grandeza. Nós reconhecemos a Tua majestade e santidade. E nós nos percebemos como pecadores que somos. Mas nós adentramos ao Santo dos Santos essa noite, escondidos no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, clamando que o Senhor receba toda a adoração, todo o sacrifício que nós colocaremos hoje diante do Teu altar. Visita os nossos corações, abençoa cada pessoa, Senhor, que está acompanhando essa transmissão. Que o Teu Espírito, que a Tua graça, que a Tua bênção chegue em cada família, em cada pessoa, conduzindo-os à Tua presença, para que eles sejam renovados pelo Senhor. Nós pedimos tudo isso no nome do Senhor Jesus Cristo e para a Tua glória. Amém. Amém. Nós vamos louvar, meus irmãos, ao Senhor com algumas canções. A primeira delas é um hino, na verdade, é o hino 60 do cantor cristão Coroai. Vamos louvar ao Senhor, cante conosco, entregando-se ao Senhor dentro de uma adoração verdadeira. Prostrai o Filho do glorioso Deus com glória, 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 com glória coroai, ó escolhida geração do bom e eterno Pai, do bom e eterno Pai, o grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai, ó perdoados por Jesus, alegres adorai, alegres adorai, o Deus de paz, o Deus de luz, com
louvamos ao nosso Deus em todo momento. Vamos para a leitura, irmãos, pública das Sagradas Escrituras. Abra a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 4, e vamos ler esse belo capítulo da Sagrada Escritura. Então, Efésios capítulo 4, a Escritura diz assim: Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados, numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens que, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Se é que, de fato, tendes ouvido e nele foste instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que, quanto ao trato do passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou.
Amém. Vamos orar, meus irmãos, nesse momento. Vamos agradecer pela leitura belíssima da palavra de Deus. Senhor, nós agradecemos por tua escritura, pela mensagem gloriosa que ela nos traz por meio desse texto lido, Pai. Nós pedimos, Senhor, que nos ajude a nos despir de tudo aquilo que não te agrada, da mentira, da preguiça, da malícia, e nos revestir de Cristo, da integridade de Cristo, do amor de Cristo. Ajude-nos, Senhor. Ajude-nos a viver de um modo que te agrada. Ajude-nos a ser teus imitadores como filhos amados. Nós te agradecemos, ó Deus, por estarmos juntos. Nós agradecemos por sermos unidos no corpo do Senhor Jesus Cristo. E nessa noite, Senhor, nós suplicamos que o Senhor use cada ato desse culto, tanto para glorificar o teu santo nome, como também para abençoar os nossos corações. Recebe o nosso louvor e continua a falar conosco por meio da tua palavra. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós ainda vamos louvar ao Senhor. São duas canções seguidas. É canção Não Temas e depois o hino 449 do canto cristão. Vamos louvar ao nosso Deus. Meu Jesus, sentir que tu estás comigo, poder ouvir a tua voz a falar comigo no meu coração, meu servo. Pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então tu verás o meu poder. Eu chamar e me alegro em dizer: Senhor, estou aqui. Eu sempre ouço a tua voz tão linda, tão cheia de amor, que me diz: meu servo, não pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então tu verás o meu poder. Meu servo, pois eu te escolhi. Sei que é difícil, mas confia em mim. Confia em mim. Então tu verás o meu poder. Tu verás o meu poder. O meu poder.
ó crentes, proclamai as novas salvadoras do amor do eterno Pai, que pra salvar rebelde seu Filho ofereceu, o qual sofreu a morte pra resgatar o réu. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutai. Oh, nada de desculpas, obreiros de Jesus, eis o inimigo afoito, quer derrubar a cruz. Jesus, porém, garante vencê-lo em seu poder, se firmes persistimos na senda do dever. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutar. A luta, pois, ó crentes, por Cristo Redentor, seu estandarte erguendo do eterno imenso amor, as trevas combatendo, o vício, a corrupção, pregando as boas novas de luz e salvação. Ó crentes, proclamai a salvação, o mundo libertai da escravidão. Crentes, proclamai de Jesus a cruz, a graça, amor e seu perdão. Ó crente, sem cessar apregoai o seu amor sem par, anunciai com zelo e com ardor a terra e ao alvor, por Cristo e o reino seu lutai. Graças a Deus por essa ousadia maravilhosa que o Senhor nos concede por meio do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós queremos passar rapidamente aí alguns avisos, só para os irmãos irem recordando das atividades e das questões relacionadas à nossa igreja, tá bom? Então nós sempre avisamos todos os cultos que aquelas pessoas que desejam fazer sua contribuição de dízimo, de oferta, precisam fazer através dos dados que aí estão. Nós não estamos tendo cultos públicos, pelo menos nessa semana, na outra só o Senhor sabe. Então os irmãos devem continuar fazendo os seus donativos para a Igreja de Deus por meio desses dados que aí estão, tá bom? Ainda também o nosso clube de inglês, todo domingo às 9 da manhã com o pastor Ricardo. Por enquanto a escola bíblica dominical da igreja inteira está suspensa, mas às 9 horas da manhã pelo Google Meeting tem o pastor Ricardo aí com o clube de inglês e você está convidado a participar desta programação. Também tem o encontro dos jovens que está se aproximando aí, a data é no dia 6 de março às 5 da tarde, então os jovens da nossa igreja estarão reunidos para essa programação. Você pode entrar em contato aí com a turma da liderança e se inscrever para participar desse momento. E o nosso curso de membresia continua aí de vento em popa, toda terça-feira a partir das 8 da noite. Então nós estamos lá reunidos de 8 às 9, é feito pela internet, os irmãos recebem o material para preencher em casa, então é um pouco mais lúdico, tá bom? Então você que quer se tornar membro da igreja, você quer ser batizado, ou você que já é um crente antigão e está meio enferrujado aí, precisando colocar um pouquinho de olhinho aí nas suas juntas teológicas, participa então desse curso de membresia toda terça-feira, 8 da noite.
São esses os avisos, irmãos. Agora vamos orar ao Senhor mais uma vez e depois vamos ler e meditar na Sagrada Escritura. Mais uma vez, Senhor, nós oramos a Ti, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo, confiados, Pai, no sacrifício que Ele fez. E por sermos Teus filhos, Senhor, nós somos alimentados pelas palavras que saem do Senhor. É o Senhor que nos dá vida, é o Senhor que nos sustenta, existentes, física e espiritualmente. E é por Tua providência que nos chega por meio da Escritura, que nós recebemos o alimento necessário para nutrir a nossa alma, para encontrarmos crescimento, alegria em Ti, piedade, devoção, anseio pelo Senhor. Todas essas graças nos chegam por meio da Escritura e são aplicadas a nós pelo Espírito Santo. E nós sabemos disso, Senhor. E é com essa santa expectativa que nós nos aproximamos do texto sagrado mais uma vez, suplicando por esse milagre, suplicando por essa graça, suplicando que o Senhor, pelo Teu Espírito, supere todas as barreiras, desde as nossas barreiras internas até as barreiras geográficas. E o Senhor faça com que a palavra chegue ao nosso coração. Pedimos isso no nome do Teu Filho, Jesus Cristo, a palavra viva. Amém. Amém. Bom, meu irmão, irmã, vamos abrir a Bíblia então? Josué capítulo 11, vamos ler a Sagrada Escritura em Josué capítulo 11, e nós vamos meditar um pouco nesse texto hoje. Já tenho falado para os irmãos que o livro de Josué é uma espécie de um diário de guerra. Ele é um livro que apresenta o cumprimento das promessas que Deus fez a Abraão, Isaque e Jacó, dizendo que eles herdariam a terra de Canaã, e dali eles se estabeleceriam, e Deus seria o Senhor deles, e deles viria o Messias que abençoaria todas as nações. E o livro de Josué conta essa história, como foi o estabelecimento deles na terra. Eu tenho também dito aos irmãos que esse livro, ele ilustra a vida cristã. A vida cristã também é uma vida de batalhas. Também é uma existência na qual nós enfrentamos muitos inimigos. E nós temos a presença de Deus que garante que as promessas que Ele fez para a gente lá no passado, as promessas que nos chegaram através da Escritura, todas elas irão se cumprir. Então, nesse sentido, esse livro é muito atual. Eu falei para os irmãos na última mensagem que Josué, ele avançou a terra prometida pelo centro dela, e depois de conquistar algumas cidades importantes ali no centro da terra prometida, como Jericó e a cidade chamada Ai, ele enfrentou uma confederação de reis do sul, encabeçada por um rei chamado Adonisedeque. E esse homem, ele ataca a cidade de Gibeão, que foi a única cidade que fez uma aliança com Josué, como uma forma de se fortalecer para então enfrentar os exércitos de Israel. E nós vimos, irmãos, o modo glorioso como Deus concedeu vitória a Josué e aos hebreus. Nós falamos que Deus aterrorizou aquele exército de inimigos do sul, fez chover pedras sobre eles, e ainda parou o sol para que Josué consumasse toda a vitória abaixo dos raios de luz. No capítulo 11, hoje, nós vamos considerar mais uma batalha que Josué está enfrentando. Só que dessa vez, não mais reis do sul, já que os reis do sul todos haviam sido conquistados. Mas é formada uma nova confederação de reis, agora uma confederação do norte, encabeçada por um rei chamado Jabim. E esse homem, meus irmãos, ele consegue reunir todos os povos, todas as cidades, todos os exércitos do norte de Canaã, do oeste, do leste. Ele consegue juntar um grande exército ao ponto de Israel, onde os olhos alcançavam ver inimigos.
E nós veremos aqui o modo como Deus entregou essa vitória para Josué, mas especialmente eu quero destacar no final da pregação o fato de que Deus endureceu o coração dessas pessoas para que eles não crescem no Senhor, para que eles não fizessem aliança com Josué e assim eles fossem destruídos por Deus. Então fica aí com essa provocação para a gente olhar no final da mensagem. Então, nós vamos lendo e à medida que formos avançando na leitura, vamos fazendo aqui algumas pausas para considerar algumas questões. Nós vamos começar lendo do verso 1 ao 5 e nós vamos ver aqui, irmãos, que o rei Jabim, depois de saber que Josué vencera todos os reis do sul, ele formou uma grande confederação de reis e exércitos para lutar contra Israel. Veja que é isso que diz nos versos de 1 a 5. Tendo Jabim, rei de Hazor, ouvido isto, enviou mensageiros a Jobabe, rei de Madom, e ao rei de Sinrom, e ao rei de Aczaf, e aos reis que estavam no norte, na região montanhosa, na Arabá, ao sul de Quinerete, nas planícies e nos planaltos de Dor, do lado do mar, aos cananeus do oriente e do ocidente, aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos jebezeus nas montanhas e aos heveus ao pé do Hermon, na terra de Mispa. Saíram, pois, estes e todas as suas tropas juntos com eles. Muito povo, em multidão, como a areia que está na praia do mar, e muitíssimos cavalos e carros. Todos estes reis se ajuntaram e vieram e se acamparam junto às águas de Merom para pelejarem contra Israel. Então aqui nós temos a construção, meus irmãos, da história. Esse rei chamado Jabim, depois de descobrir que os reis do sul haviam sido vencidos por Josué, ele uniu, como eu falei na introdução, todas as cidades com todos os reinos da terra prometida. Vocês viram aqui que o autor faz questão de mencionar cidades, locais, pessoas. Se você pegar essas cidades aqui, você for olhar no mapa, você vai ver que ele está citando cidades do centro, cidades do norte, cidades do leste, cidades do oeste, dando aquela ideia geral para o leitor de que foi uma confederação enorme de reis, eram milhares de pessoas que foram reunidas com um único objetivo: destruir os exércitos de Israel. Então ele formou toda essa confederação. Do verso 6 ao verso 9, nós temos a reação de Josué. Nós vamos ver que Josué, num primeiro momento, tem medo, mas ele, mesmo assim, obedece ao Senhor. Veja do verso 6 ao verso 9, a palavra de Deus dizendo o seguinte: Disse o Senhor a Josué: Não temas diante deles, porque amanhã, a esta mesma hora, já os terás traspassado diante dos filhos de Israel. Os seus cavalos já retarás e queimarás os seus carros. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra ele. Josué e todos os homens de guerra com ele veio apressadamente contra eles às águas de Merom e os atacaram. O Senhor os entregou nas mãos de Israel, e os feriram e os perseguiram até a grande Sidom, até Misferote Maim, e até ao vale de Mispa, ao oriente. Feriram-nos sem deixar nem sequer um. Então aqui, irmãos, nós temos Deus falando com Josué. Deus chega para ele e diz: não temas. Ora, não temas por razões muito óbvias, era muita gente, era um exército de milhares, poderíamos até dizer, quem sabe até milhões de pessoas. Era um exército longo, que povoava a terra. Além disso, era um povo que já dominava certas tecnologias que Israel ainda não tinha. O texto fala aqui, por exemplo, de carros de guerra. Então esses carros de guerra já foram encontrados pela arqueologia, eram de madeiras, normalmente ficava um soldado ou dois soldados em cima, era puxado por cavalos e tinham aqueles
pinos de ferro ao redor, que iam passando e arrancando as pernas das pessoas. Então eles já estavam muito bem organizados como um exército. E Deus apareceu para Josué e confortou o coração dele. Disse: olha, não se preocupe, não fique com medo. Será uma guerra de um dia só. Amanhã, essas mesmas horas, vocês já terão desbaratado completamente esse exército. E Deus deu umas instruções, irmãos, que para a gente parece meio estranho. Deus falou que assim que os exércitos fossem vencidos, eles deveriam queimar os carros deles. E eles deveriam jarretar os cavalos. Jarretar os cavalos significa que eles deveriam cortar os tendões da pata dos cavalos para que eles não corressem mais. Então Deus, em outras palavras, está dizendo: vocês não devem utilizar o armamento de guerra, vocês não devem tomar pé da tecnologia dos povos da terra prometida para lutar as guerras do Senhor. E Josué, como sempre tem feito aqui no livro, nós temos visto, ele obedeceu ao Senhor à risca. Ele entrou para a guerra sem medo, ele saiu vencendo todos aqueles povos e depois ele fez precisamente o que Deus disse. Ele destruiu todos aqueles carros e ele jarretou os cavalos. Ele não tomou aquele armamento tecnológico para continuar as guerras do Senhor. Terminada essa batalha, Josué parte para a conquista do norte. É o que nós temos do verso 10 ao verso 15. Acompanhem comigo a leitura, por favor. Diz assim: nesse mesmo tempo, voltou Josué, tomou a Hazor e feriu a espada o seu rei, porquanto Hazor dantes era a capital de todos estes reinos. A todos os que nela estavam feriram a espada e totalmente os destruíram, e ninguém sobreviveu, e a Hazor queimou. Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles, e os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. Tão somente não queimaram os israelitas as cidades que estavam sobre os outeiros, exceto Hazor, a qual Josué queimou. E a todos os despojos destas cidades e ao gado, os filhos de Israel saquearam para si. Porém, a todos os homens feriram a espada, até que os destruíram e ninguém sobreviveu. Como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir. E tudo o que o Senhor ordenara a Josué. Então o texto, irmãos, é bem explicativo. Esse grande exército veio lutar contra Josué. Logo depois que Josué os derrotou, ele partiu com o seu exército para conquistar todas aquelas cidades. E aqui ele faz questão de mencionar cidades e regiões pelo nome, para dizer que ele estava simplesmente se apossando de toda a terra prometida, norte, leste e oeste. O texto salienta que eles não deixaram pessoas sobreviventes, eles foram matando cada uma daquelas pessoas que estavam naquelas cidades. E nós já falamos reiteradas vezes que isso foi uma ordem expressa do Senhor. Na verdade, foi uma promessa que Deus fez ainda nos tempos de Abraão, dizendo que o povo de Israel iria demorar ainda 400 anos para tomar posse daquela terra, porque ainda não havia chegado a medida dos amorreus. Mas na época de Josué, a medida dos amorreus chegou ao seu limite. E Deus instituiu Josué e o povo de Israel como sendo a espada do Senhor que iria punir aqueles povos por causa da sua idolatria, por causa da sua maldade, por causa da sua descrença, por causa de tudo aquilo que eles faziam que era contra o caráter do Senhor. E você também deve ter percebido a ênfase que o texto dá à obediência de Josué. O texto salienta várias vezes que ele o fez tal qual ele ouviu de Moisés. Ele estava cumprindo à risca tudo aquilo que Moisés dissera a ele. Então aqui ele está consumando a conquista do norte da terra prometida. Do verso 16 ao 23, nós temos a finalização de todo esse processo. Diz assim do verso 16:
Tomou, pois, Josué toda aquela terra, a saber, a região montanhosa, todo o Neguebe, toda a terra de Gósen, as planícies, a Arabá e a região montanhosa de Israel com suas planícies, desde o monte Alaque, que sobe a Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, ao pé do monte Hermon. Também tomou todos os seus reis, e os feriu e os matou. Por muito tempo Josué fez guerra contra todos estes reis. Não houve cidade que fizesse paz com os filhos de Israel, senão os heveus, moradores de Gibeão. Por meio de guerra as tomaram todas, porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos, e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquele tempo veio Josué e eliminou os anaquins da região montanhosa de Hebrom, de Debir, de Anabe, e todas as montanhas de Judá, e todas as montanhas de Israel. Josué os feriu totalmente com as suas cidades. Nenhum dos anaquins sobreviveu na terra dos filhos de Israel. Somente em Gaza, em Gate e em Asdod alguns subsistiram. Assim, tomou Josué toda a terra, segundo tudo o que o Senhor tinha dito a Moisés. E Josué a deu em herança aos filhos de Israel, conforme as suas divisões e tribos. E a terra repousou da guerra. Amém. Mais uma vez, irmãos, o fato de o autor, no caso Josué, ser tão detalhista, citando lugares, pessoas, era uma forma de mostrar os limites da conquista. Era como se ele estivesse mostrando para o povo e para os leitores futuros uma espécie de escritura em que estava delineada todo o desenho da terra de Canaã, tal qual o Senhor havia prometido a Moisés. Lembre-se, irmãos, no entanto, que a promessa que Deus fez a Abraão no que tange a extensão da terra não se cumpriu aqui. Quando Deus apareceu a Abraão, ele disse que os limites da terra dos seus descendentes seria desde o rio Eufrates até o rio Nilo. Depois você dá uma olhada lá nos mapas que você tem no final da Bíblia, da Terra Prometida, e você vai ver que pega aquela região onde está a chamada Mesopotâmia, que tem regiões como da Babilônia, da Assíria, onde hoje está o Iraque, está o Irã, e vem até o norte da África, onde hoje nós temos o Egito. Essa foi toda a extensão que Deus prometeu a Abraão. E Israel, irmãos, em todo o Antigo Testamento, nunca viu essa promessa sendo cumprida. Até nos melhores anos do rei Davi, quando Israel estendeu a sua influência, internacionalizou-se, nós não vemos Israel com tamanha extensão de terra. Essa promessa ela vai ficar para o futuro, os profetas do Antigo Testamento voltam a ela e ela será cumprida plenamente no reino milenar. Um outro destaque também aqui desses versículos é que essas guerras se estenderam por muito tempo. O texto fala aqui, eu vou voltar a esse tema no final, que esses povos da Terra Prometida, eles fizeram questão de não entrar em aliança com Israel, como os gibeonitas fizeram. E a explicação do texto sagrado é que Deus estava punindo aquele povo, Deus estava endurecendo o coração deles para que eles não fizessem aliança com Israel e fossem assim todos destruídos. Um outro destaque importante aqui são os anaquins. Você deve lembrar lá, você que tem um pouquinho de intimidade com o Antigo Testamento, você deve se lembrar que quando eles chegaram, ainda na época de Moisés, na cidade de Cádiz Barneia, e eles mandaram os espias para Jericó, esses espias voltaram e eles encheram o coração de Israel de medo. Falando de quem? Dos anaquins. Os anaquins eram gigantes, homens de mais de 3 metros de altura. A arqueologia já tem descoberto isso, tem muito incrédulo negando isso, mas você pode aí procurar já na internet que tem muitas fotos de descobertas arqueológicas de homens de mais de 3 metros. E o texto sagrado diz que o povo de Israel, lá na época de Moisés,
fraquejou diante desses homens, diante desses anaquins. E aqui agora o povo de Israel, os hebreus estão entrando na terra prometida e Deus está dando vitória a eles sobre os anaquins, sobre esses homens gigantes que eram guerreiros. O texto sagrado diz que eles fugiram para Gaza, Gate e Asdod. Olha depois lá no mapa e vocês vão ver que essas cidades pertenciam aos filisteus. E anos depois, o rei Davi vai se tornar conhecido justamente por ter lutado contra um gigante de Gate. Então, era um futuro descendente desses fugitivos que haviam abandonado a guerra contra Israel na ocasião aqui da conquista. No verso 23, irmãos, diz que a terra repousou. A terra repousar, evidentemente, não significa o fim da guerra, mas que Israel já tinha o pleno domínio de toda a região da terra de Canaã e apenas alguns povos ainda estavam ali, e nós podemos ver ao longo do final do livro, o livro de Juízes, explicando que alguns povos se tornaram remanescentes ali na terra de Canaã. Pois bem, meus irmãos, essa é a exposição do texto. E para as nossas lições aqui finais, eu separei da seguinte maneira. Os temas que nós temos nesse capítulo são temas repetidos ao longo do livro. Na verdade, nós temos 4 temas nesse capítulo que chegam para a gente como lições. 3 desses temas eu já tenho comentado. E o 4º tema aparece aqui pela primeira vez nesse livro. Então eu vou fazer assim aqui nas nossas amarrações finais. Eu vou primeiro recordar os 3 temas que nós já temos falado em diversas mensagens. E depois eu pretendo me demorar um pouco mais sobre o último tema, que é um tema que aparece aqui de uma forma particular que não temos nos outros capítulos do livro de Josué. Então, o primeiro tema, meus irmãos, que faz parte do livro, faz parte desse capítulo, é que Deus nos dá vitória sobre inimigos poderosos. Esse é o tema do livro de Josué e esse é o tema das Sagradas Escrituras. Nós temos aqui um Jordão impossível de ser atravessado, nós temos uma cidade chamada Jericó com muralhas inderrubáveis, nós temos uma confederação de reis ao sul e agora uma confederação de reis maior ainda no norte. Do ponto de vista humano, obstáculos intransponíveis, e Deus deu vitória sobre todas essas batalhas. E qual era o segredo de Israel para vencer? O segredo era o seu exército, o segredo era a sua tecnologia, o segredo era a disciplina dos seus combatentes. O segredo é o príncipe dos exércitos do Senhor estava com eles. Lembre-se disso. Jesus Cristo apareceu em pessoa para Josué e diz: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor e eu vou à frente de vocês. Esse é um tema, irmãos, desse livro. E esse é um tema da nossa vida cristã também. Uma vez que Deus está conosco, que obstáculo da nossa própria vida pode ser intransponível? Que exército pode nos vencer? Que conflito pode enfraquecer as nossas forças espirituais? Esse tema, como eu disse, ele atravessa toda a Bíblia. Quando chega no Novo Testamento, o apóstolo Paulo vai dizer: olha, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem é que pode nos vencer? E ele enumera acusação, condenação, tribulação, angústia, perseguição. Nenhuma dessas coisas podem nos vencer. Porque nós somos fortes? Porque nós somos poderosos? Não, porque o príncipe dos exércitos do Senhor vai à frente das batalhas da nossa vida. Irmãos, esse é um tema que nós precisamos trazer ao nosso coração todos os dias. Se você constantemente pregar para si mesmo que Jesus Cristo está à frente, que Jesus Cristo é que toma a rédea da sua vida, que Jesus Cristo luta por você, que Jesus Cristo luta em você, que Ele está te conduzindo em vitória, que Ele jamais vai te abandonar, o seu coração vai se tornar um coração cada dia mais grato. Você vai parar de reclamar da sua vida, você vai parar de murmurar das suas tribulações e você vai agradecer, porque Jesus está à frente da sua vida e isso é a garantia da sua vitória. Isso também vai abençoar o seu coração com fé. Você vai entrar nos conflitos sem medo. Você vai entrar nos conflitos e nas tribulações da vida sabendo que o Senhor Jesus está com você.
E isso também vai abençoar o seu coração com humildade, porque na hora em que a vitória chegar, você vai saber que não foi a sua força, que não foi a sua inteligência, que não foi a sua capacidade, mas foi a presença do Senhor Jesus Cristo contigo. Então esse é o primeiro tema. E como eu disse, é um dos temas centrais do livro de Josué e é um dos temas de toda a Sagrada Escritura. O segundo tema: Deus nos abençoa no caminho da obediência. Irmãos, o autor, como eu disse para vocês, ele faz questão de mostrar que em todo momento Josué estava obedecendo a palavra de Deus. No verso 9 diz assim: fez-lhes Josué como o Senhor lhe dissera. No verso 12 diz: Josué tomou todas as cidades desses reis e também a eles os feriu a espada, destruindo-os totalmente, como ordenara Moisés, servo do Senhor. E no verso 15: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué, e assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir de tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Então, por que Deus abençoou Josué? Deus abençoou Josué, irmãos, porque ele foi obediente. Deus falou com ele, você deve lembrar lá no capítulo 1, versículo 8. Ele diz: olha, tem cuidado de obedecer a cada um dos meus mandamentos, então farás prosperar o seu caminho. Deus, meus irmãos, quer que nós façamos a sua vontade. Deus requer de nós obediência. Aliás, Deus nos abençoa no caminho da obediência. E Deus requer obediência da gente, mesmo quando as suas ordens, do ponto de vista humano, não pareçam fazer sentido nenhum. Deus ordenou aqui a Josué, nós vimos: olha, Josué, depois que você vencer esses reis, não fiquem com os carros de guerra deles, não fiquem com os cavalos deles. Ora, irmãos, do ponto de vista humano, isso seria uma coisa muito boa para Josué. Ele equipar seus exércitos com cavalos, ele equipar os seus exércitos com carros muito avançados para aquela época, e Deus disse que não queria que ele tivesse uso de nenhuma dessas coisas. E por que Deus estava dando esse tipo de ordem? Para deixar claro que a vitória vem de Deus, para deixar claro que o Senhor é o Senhor da guerra, para deixar claro que era a presença de Deus e não as armas de guerra que iriam conquistar a terra prometida. E o texto diz que Josué obedeceu. Josué obedeceu mesmo quando não fazia sentido. E isso, irmãos, é o chamado para todos nós. Deus quer que nós o obedeçamos. Deus quer que nós o obedeçamos quando nós estamos com medo. Deus quer que nós o obedeçamos quando tudo parece ser sentido. Deus quer que nós façamos o que a sua palavra diz. Deus espera de nós, Ele demanda de nós que nós vivamos pela fé e não vivamos por vista. Que nós obedeçamos qualquer ordem que vem de Deus, mesmo que soe para nós absurdo. Deus foge, irmãos, da lógica humana, para que quando a vitória chegar, a glória seja somente dele. Então nós aprendemos isso nesse livro e aprendemos também nesse capítulo. O terceiro tema, que também é do livro e é do capítulo, é que Deus cumpre as suas promessas. Deus falou para Abraão: Abraão, a terra que você está pisando hoje, eu vou dar à sua descendência. Deus falou isso com Abraão por volta do ano 2160 a.C. E aqui nós estamos por volta do ano 1380, 90. E ali Israel está conquistando a terra. Então você imagina aquelas pessoas pisando naquelas cidades e se lembrando que 600, 700 anos antes Abraão havia pisado ali. E eles agora estavam colhendo aquelas promessas que Deus havia dado a eles. Imagina esse povo lembrando: meu pai um dia desse era escravo no Egito. Meu pai um dia desse estava lá fazendo tijolos para Faraó construir as suas cidades. E agora nós somos um povo, nós temos um Deus, nós temos uma identidade, nós temos uma casa, os exércitos poderosos dessa terra estão fugindo da gente. Deus cumpriu as suas promessas.
E esse, irmãos, é um apelo de toda a Escritura. Deus chamando o seu povo a alimentar o seu coração, a fortalecer a sua fé com as promessas que Ele tem feito. E isso é o que nós temos que fazer enquanto estamos na guerra. Isso é o que nós temos que fazer enquanto estamos nos desertos dessa vida. Crer em Deus, olhar para as promessas de Deus e pregar para nós mesmos cada uma delas e dizer: é verdade, o Senhor empenhou a sua palavra, o Senhor vai cumprir aquilo que Ele disse, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar dos meus pecados, Ele vai cumprir cada uma das suas palavras. E quando nós nos apossamos, meus irmãos, das promessas de Deus, e nós cremos nelas de todo o coração, o Espírito Santo de Deus conforta o nosso coração na tribulação. E é por isso que você precisa dessas promessas. É por isso que você precisa se agarrar a cada uma delas. O quarto tema, e como eu disse para vocês, esse quarto tema, ele não apareceu no livro inteiro, ele aparece só agora. E eu gostaria de dedicar um pouquinho mais de tempo para olhar ele de perto. E o tema é esse: Deus endurece pessoas. Esse tema para muita gente é estranho. Tempo desse mesmo, estava vendo um texto escrito por um amigo pastor em que ele fez uma menção sobre esse assunto. E várias pessoas se revoltaram contra ele. Mas, irmãos, quem se levanta contra essa verdade, definitivamente, na melhor das hipóteses, não tem lido a Escritura com muita atenção. No verso 20, veja o que Deus diz aqui através de Josué. Porquanto do Senhor vinha o endurecimento do seu coração para saírem à guerra contra Israel, a fim de que fossem totalmente destruídos e não lograssem piedade alguma, antes fossem de todo destruídos, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, o texto diz que eles se recusavam a fazer aliança com Israel. O texto diz que eles formavam exércitos para lutar e destruir Israel. Que eles não queriam assinar um tratado de paz como os gibeonitas queriam, ou fizeram. E por que eles não quiseram isso? A explicação é: Deus endureceu eles. E por que Deus endureceu o coração deles? O texto diz: porque Deus queria os punir, que Deus queria destruí-los, que Deus queria acabar com esses povos. E foi por isso que eles saíram para a guerra, e foi por isso que eles nunca quiseram fazer alianças. E aqui, irmãos, está a explicação de uma das doutrinas muito fortes na Sagrada Escritura e que às vezes tem dificuldade de repousar no nosso coração: que Deus endurece aqueles a quem Ele planeja castigar, e Deus faz isso para que essa pessoa se torne ainda mais merecedora do castigo que está guardada para ela. Nós temos muitos exemplos, eu quero passar por alguns com vocês. Olha, por favor, Êxodo capítulo 3. Eu vou mostrar dois textos aqui em Êxodo. O primeiro é no capítulo 3, no verso 19. Deus aqui está preparando Moisés para ir falar a primeira vez com Faraó. E Deus diz o seguinte no verso 19. Deus já está alertando aqui Moisés de antemão. Então, Êxodo 3,19 diz: eu sei, porém, que o rei do Egito não vos deixará ir, se não for obrigado por mão forte. Então Deus já está alertando Moisés. Ele não vai ouvir você, ele não vai acolher os seus apelos, ele só vai ceder depois que ele for obrigado por mão forte. E aí você caminha para o capítulo 7, e esse é um refrão aqui do livro, tá? Você que já leu o Êxodo aqui com bastante atenção, você já deve ter visto esse versículo se repetindo outras vezes. Então, no capítulo 7, versículo 3, diz assim: eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. Então veja, irmãos, o que o texto está falando. O texto está falando que Deus endurecerá o coração de Faraó.
Em outras palavras, Deus está mandando Moisés ir até a presença de Faraó. Ele iria fazer milagres na presença de Faraó. Faraó iria entender que o Deus de Israel é um Deus verdadeiro, é um Deus todo-poderoso, que o Faraó estava pecando quando escravizava o povo de Deus, mas mesmo depois de toda essa luz, de toda essa revelação, diz o texto, Deus iria endurecer o coração dele. E por que Deus faria isso com o Faraó? Porque Deus queria castigar o Egito, por causa da idolatria, a arrogância, a maldade, pelo fato de eles escravizarem o povo de Deus. Deus também, diz aqui o texto, ele queria fazer milagres no Egito, ele queria mostrar a cada um, diante de cada um daqueles sinais, que ele é o único Deus, ele é o único digno de louvor. Então Deus vai até o Egito, Deus mostra o seu poder, Deus mostra que ele existe, Deus mostra que ele é a verdade, Deus mostra que os ídolos não têm poder, mas ele não quebranta o coração de Faraó. E Faraó vai se tornando cada vez mais responsável. E o castigo de Deus vai cada vez mais endurecendo em cima dele, ao ponto de cair na sua família. Então Deus endureceu o coração de Faraó porque queria castigá-lo por conta de todos os pecados que ele havia cometido. Então veja o que o texto está dizendo. O texto não está dizendo que Deus está cegando um inocente, que Faraó é um coitadinho, uma vítima, que estava lá todo bonzinho no Egito, sendo um maravilhoso rei para o seu povo. Não. Deus endurece o coração de pessoas que já têm o coração duro. Deus endurece pessoas que já estão trilhando o caminho da desobediência. Deus endurece o coração daquelas pessoas que veem os sinais da revelação, que recebem luzes da verdade de Deus e ainda assim se recusam a se curvar diante do único Deus e verdadeiro. E quando Deus olha tamanha rebelião, ele vem e endurece mais ainda. E esse endurecimento é apenas o primeiro episódio do castigo de Deus. Porque a consumação dele será no inferno de tormentos. A Bíblia ensina essa verdade, irmãos. E nós não devemos ter medo dela. Nós devemos acolher o nosso Deus tal qual ele é revelado na Escritura. Nós não precisamos ficar desculpando ele das suas ações. Tem mais aqui ainda, viu? Olha Deuteronômio, capítulo 2. Veja que é o mesmo tema que nós estamos falando aqui. Deuteronômio capítulo 2, versículo 30. Olha o que diz o texto aqui. Mas Seom, rei de Esbom, não nos quis deixar passar por sua terra, porquanto o Senhor teu Deus endurecera o seu espírito e fizera obstinado o seu coração para tu dar nas mãos como hoje se vê. Então isso aqui foi no ministério de Moisés. Moisés estava passando nas terras desse rei, e ele mandou um recado para Esbom dizendo, olha, deixa eu passar pela sua cidade, não vou mexer em nada, não vou tocar em nada, deixa eu só passar, deixa eu transitar com o meu povo por aí. E esse rei não só recusou deixar Moisés passar pelas terras dele, como formou um exército e foi lutar contra Moisés. E Moisés está explicando por que isso aconteceu, porque esse homem foi tão duro, porque esse homem resistiu ao meu pedido, porque Deus endureceu o coração dele, porque Deus queria destruir esse rei e queria destruir o seu povo também. Vocês estão vendo, nós temos passagens bíblicas que ensinam isso. Agora vamos para 1 Samuel, capítulo 2. É um dos textos muito fortes no Antigo Testamento a respeito desse aspecto do caráter de Deus. Aqui é o texto que fala dos filhos de Eli. Vocês lembram que Eli era um sacerdote. E esses homens, filhos de Eli, eles eram ladrões, eles eram prostitutos, eles eram levianos no trato com as coisas de Deus. E aqui no capítulo 2, verso 23, Eli está chamando a atenção deles, advertindo. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo esse povo ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus,
porque não é boa a fama esta que ouço. Estás fazendo transgredir o povo do Senhor. Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Agora veja a explicação. Entretanto, não ouviram a voz de seu pai, porque o Senhor os queria matar. Muito forte isso, não é? Então, qual é a explicação final para o endurecimento do coração desses jovens que se recusaram a ouvir os apelos de seu pai, dizendo: não façam isso, se vocês pecam contra Deus, não vai ter ninguém para defender vocês? A explicação é: Deus os queria matar. Então, já que eles não levavam as coisas de Deus a sério, Deus então endurece o coração deles para que eles se tornem ainda mais culpados diante de Deus e o juízo do Senhor sobre eles fosse ainda mais sério. Essa é a explicação do texto. Para a gente fechar aqui, 1 Tessalonicenses capítulo 2. Para pegar um texto do Novo Testamento e compor aqui toda essa teologia que nós estamos tentando traçar para os irmãos aqui do endurecimento. Capítulo 2, verso 9. Então, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9, falando aqui do anticristo, diz assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não dão crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então veja, essas pessoas, elas resistem à verdade. O evangelho é pregado, elas não creem. Aí o texto diz: uma vez que eles rejeitaram, isto é, uma vez que eles endureceram ao Senhor, o que é que Deus faz? Deus envia a operação do erro. Deus envia, no caso aqui, demônios, o próprio anticristo, que faz milagres diante dessas pessoas, e essas pessoas creem, elas se curvarão, elas adorarão a Ele, e o texto diz que Deus está fazendo isso com essas pessoas para que elas sejam julgadas, para que elas sejam punidas finalmente pelo Senhor. Então, meus irmãos, esse, como eu disse no início, é um tema novo que aparece no livro de Josué, e é um tema que tem reverberações por toda a Escritura. E o que isso tem a ver conosco hoje? Ora, eu acho que as lições são muito claras. A Bíblia está repleta de exortações que nos chamam a nos aproximar de Deus. Deus disse ao povo de Israel e a todos nós: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. O Senhor Jesus Cristo chama a gente a vir a Ele. Em Apocalipse capítulo 3, Ele diz: eis que estou à porta e bato. Deus está chamando, irmãos, as pessoas ao arrependimento, à mudança de vida, ao abandono do pecado. Mas tem algo que nós aprendemos na Escritura, é que a paciência de Deus tem limites. Portanto, se você vem há muito tempo resistindo à operação do Espírito Santo, adiando o arrependimento, pode chegar o momento que o seu coração não queira mais se arrepender, que Deus simplesmente retire de você a graça do arrependimento, porque lembre-se que o arrependimento não é apenas uma bênção, não é apenas algo do seu coração, o arrependimento é uma dádiva de Deus, e você pode chegar numa certa condição em que você olhe para dentro de você e não encontre mais nada, nem um espaço dentro da sua alma que queira se arrepender e mudar de vida. É um erro você ficar pensando que pode abandonar o seu pecado na hora que você quer. Você não pode, isso é mentira. O seu coração é corrompido, o seu coração tende para o mal, e é por isso que você precisa aproveitar todas as oportunidades que Deus te dá. A graça de Deus nos chega, irmãos, através dessas oportunidades. A graça de Deus nos chega por meio dessas exortações
instruções, chamando a gente a abandonar o mal, a nos converter ao Senhor, a nos arrepender hoje, e a não desprezarmos o momento da nossa mudança de vida. Mas, se nós desprezamos isso, Deus simplesmente retira essa dádiva. E isso vai endurecendo, e nós vamos endurecendo, e Deus endurece o nosso coração. E o fim de tudo é destruição. Então isso é um alerta para a gente. Então você que tem ouvido a palavra de Deus, você que tem sido incomodado pelo Espírito Santo de Deus, você que já tem ouvido, sentido Deus reprovando você com respeito a comportamentos, atitudes, pensamentos, posturas, palavras, ouça a voz do Senhor. Não despreze esses raios de graça, de iluminação que estão trazendo luz aos lugares turvos da sua alma. Não despreze isso, porque pode chegar uma hora que Deus recolha isso e você vai se tornar endurecido, e você vai se tornar cada vez mais distante do Senhor, e vai chegar uma hora em que não haverá mais graça para você, só haverá juízo e punição. Então venha Jesus, creia nele, abandone os seus pecados, abandone essa dureza de alma, e a hora de você fazer isso é agora. Então que Deus, meus irmãos, nos abençoe, que Ele nos dê um coração arrependido, um coração contrito, quebrantado, para não guerrearmos contra Ele, para não ficarmos enfrentando a sua graça, mas sermos transformados em novas pessoas segundo o ser de Deus. Então que Deus nos abençoe e que Ele tenha misericórdia de cada um de nós. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Nós precisamos urgentemente orar ao Senhor por todas essas questões. Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Às vezes as verdades da Tua palavra ferem, Senhor, profundo no nosso coração. Mas nós recebemos essas advertências como a manifestação da Tua misericórdia. São os Teus alertas que nos despertam do sono, do comodismo, dos nossos próprios pecados, para recorrermos ao Senhor e atendermos a Tua voz de conversão, de santificação e de mudança de vida. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós não queremos um coração semelhante ao dos amorreus, nem dos habitantes de Esbom, nem como dos filhos de Eli, e nem daquelas pessoas que no futuro serão objeto da ação do anticristo. Nós desejamos, ó Deus, um coração quebrantado, um espírito contrito, que treme diante da Tua palavra. Então, Senhor, nos desperta. Desperta em nós, tem misericórdia. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos por Tua misericórdia. Desperta os nossos olhos. Acorda os nossos afetos. Que nós não sejamos enganados pelo pecado, mas que venhamos a nos entregar ao Senhor completamente, sem reservas, atendendo ao Teu chamado por uma nova vida. Continua nos dando graça, Senhor. Enche o nosso coração de arrependimento todos os dias. É a oração que fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos ainda, antes do encerramento do culto, entoar a Deus mais uma canção. Elevo os meus olhos para os montes. É uma canção que tem como base o conhecido e amado Salmo 121. Para os montes, de onde virá o meu socorro vem do Senhor.
molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Elevo os meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Não deixarás vacilar os teus pés, não dormirá quem te guardar. Eis que não dormirá o que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é tua sombra, tua direita. O sol não te molestará de dia e nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja o Senhor. Você crê nas palavras desse salmo? Eu espero que sim. Espero que você tenha o Senhor como sendo o seu socorro, como aquele que te cerca de todos os lados, nos momentos em que você se sente ameaçado. Você sinta essa boa mão que guarda, que te protege em todos os sentidos e que vai guardar a tua alma até o dia do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, que Deus nos abençoe. Nós precisamos da graça do Senhor. E que nessa semana você receba cada uma delas, que o seu coração seja cheio de Deus. Pense no Senhor, medite nele, se alegre nele, derrame o seu coração na presença dele todos os dias, em orações, súplicas, gratidão. Leia a Sagrada Escritura e peça ao Senhor para guiar suas decisões, comendo, bebendo, vestindo, fazendo tudo para a glória de Deus. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor incomensurável do nosso Deus e todas as consolações do Espírito Santo cerquem e acolham a nossa alma de hoje e para sempre. Amém. Deus te abençoe. Eu quero ser, não quero ter. Eu quero crer, não quero ver. Que minha alegria seja tão somente me lembrar de ti, meu Deus. Viver e só de ti viver.